As investigações da Polícia Federal revelam codinomes dos envolvidos nas fraudes do INSS. A lista foi entregue ao ministro André Mendonça junto a um relatório de mais de 800 páginas pedindo o indiciamento de 48 pessoas. Os apelidos foram encontrados com Cícero Marcelino de Souza Santos, que é um empresário ligado à Conafer. Ele e a esposa são apontados como os operadores de esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensionistas. Alguns dos principais apelidos e os respectivos políticos ou agentes públicos são Herói, o deputado Euclides Marcos Peterson Neto, Italiano, que é o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira. Vocês estavam vendo ali, a gente pode colocar mais uma vez essa imagem na tela com a planilhinha ali, dos apelidos ali, ó. Esse grifadinho aí para vocês são os destaques dos apelidos, né? Então a gente tem aí o Italiano, o ministro aparecendo aí nessa lista. Fabi Barroso, achei os nomes pouco criativos dessa vez. Aumentaram a quantidade do roubo, foram para casa do bilhão e diminuíram na criatividade nos apelidos. Vale ressaltar aqui, né? Amante, montanha, enfim, muitos apelidos curiosos naquele período ali de corrupção petista. Tinha o Italiano também, Coxa, né? Mas os apelidos eles vão diminuindo na medida que a impunidade no Brasil ela está se consumando, né? Não tem por que disfarçar, não tem por que colocar apelido, codinome em tipo de corrupção que vem escândalo, pessoas são presas, mas depois vem o judiciário, dá uma limpada em tudo, eles são soltos, o pessoal esquece porque já vem outro escândalo e a impunidade continua. Então, de fato, né? Assim como em qualquer outra organização criminosa, nós observamos uma escalada autoritária da própria violência. Quando você não pune, né, o pequeno furto, o pequeno roubo, o pequeno propina recebida, né, vai aumentando, vai escalando, aí se perde totalmente, aí assume, né, continua em governos, mas acho que o fato principal aqui que a gente tem que chamar a atenção é do senhor Stefanuto, né, que foi indicado o ex-presidente do INSS, indicado pelo Lula, né? Olha só, ontem ficaram discutindo vários outros assuntos, mas este assunto que, enfim, indiciaram 48 pessoas para começar, né? Tem ainda investigação em curso, o Lulinha ainda está sendo investigado, se bem que a Polícia Federal falou que só depois das eleições, porque eles não tinham efetivo. Espero que agora eles entregando o relatório e entregando o indiciamento para o ministro André Mendonça, eles têm um tempinho, né? Tinha um tempinho, nem se for um tempinho piquititico, que eu tenho certeza que está lá na cara de todo mundo, né? As irregularidades, as ilegalidades, os crimes praticados por outros e quem sabe chega aí ao Lulinha. Mas é importante, vamos ressaltar, ex-presidente indicado por Lula é um dos alvos indiciados por corrupção. Olha só, eles voltaram mesmo à cena do crime. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. A gente tem o Herói também, dando tom aí, então, de como eles enxergavam esses envolvidos no roubo de corrupção, né? O roubo do INSS, o roubo, na verdade, a aposentados e pensionistas. Pois é, Geise, essa lista realmente faltou criatividade para os apelidos. Aliás, eles estavam preocupados talvez com outras coisas, né? Precisavam abrir novos CNPJs, empresas fantasmas, só para poder justificar os valores recebidos. Era assim que o esquema funcionava. Ou talvez ainda funcione, né? Não sabemos, até porque uma dessas associações, no caso da CONTAG, ela continua habilitada, né? Ela tem ali um termo, um acordo com o INSS, firmado há poucos dias atrás, mesmo estando sob a investigação da Polícia Federal, mesmo sendo responsável por milhões e bilhões que foram roubados desses aposentados e pensionistas. Então, o sentimento é de impunidade quando a gente vê tudo isso. Agora, nessa lista aí, a Polícia Federal ainda investiga um outro apelido, tá? Que é o filho do rapaz. Vamos recordar aqui que durante uma dessas fases da Operação Sem Desconto, no ano passado, quando mirou Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, né, o filho do presidente Lula, ela que tinha ali um contrato com o careca do INSS, encontraram durante essa busca e apreensão um envelope na casa dela, e nesse envelope estava escrito Fábio, né? Então esse é um dos indícios de que seria o Lulinha.
E aí tem uma conversa entre o careca do INSS e um ex-sócio dele, onde essa conversa foi extraída pela Polícia Federal, e ele pergunta para quem eram os 300 mil reais. E aí o careca responde nessa conversa pelo aplicativo de mensagens que o dinheiro seria para o filho do rapaz. Curiosamente, esses 300 mil reais eram sempre repassados como pagamento para Roberta Luxinger, que, por sinal, ao que tudo indica, a polícia ainda está investigando, era uma espécie de ponte, né? Ela era uma ponte para que o dinheiro chegasse no Lulinha. Isso ainda está sob investigação. É uma pena também que essa lista de indiciados só tem 48 nomes, caberia muito mais, né? Temos vários casos, inclusive, de deputados aqui e senadores, como o Everton Rocha, que acabou escapando dessa lista de indiciamentos. E só para justificar por que eu estou falando dele, Geise, sem querer estender muito, o Everton Rocha, ele é suspeito de indicar pessoas para trabalharem dentro do INSS que forneciam as informações dos aposentados e pensionistas para esses sindicatos.